Feliz Páscoa! Acho que o povo ainda está meio que acordando, assim, se ambientando. Vamos tentar de novo. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Sim, agora soa mais como um Feliz Páscoa alegre. E eu quero acolher todos e todas vocês nesta festiva celebração da Páscoa com as palavras da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Que bom podermos ouvir essa palavra hoje de manhã. Quando nós ouvimos e podemos ter a certeza e a confiança de que não há poder maior do que o poder de Deus. Nem mesmo a morte é mais um poder que constrange, capaz de nos deixar com medo e capaz de, nos nossos caminhos da vida, nos fazer por vezes pensar que não temos razão para confiar, ou que a jornada é muito difícil, porque a mensagem da ressurreição não é uma palavra só para a vida eterna. Certamente é uma promessa de vida eterna para nós, mas vem hoje novamente para cada um e cada uma de nós como um lembrete de que nós podemos também hoje abraçar o convite à vida, porque Deus é o Deus da vida. Quero convidar quem puder ficar em pé para dizer que nós estamos aqui reunidos e reunidas a celebrar culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, e a comunidade responde que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Podem se sentar. Agora, antes de dar continuidade, eu quero fazer um ensaio com vocês de uma coisa que nós vamos fazer muitas vezes nesse culto hoje. E aí eu vou ver quem é que está prestando atenção no culto. Porque sempre que eu falar a palavra "o Senhor ressuscitou", a comunidade vai responder: Ele verdadeiramente ressuscitou. Onde está? O Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Essas eram as palavras de saudação que os primeiros discípulos compartilhavam entre si na celebração da Páscoa. Quando algum chegava e afirmava: o Senhor ressuscitou, os outros respondiam: Ele verdadeiramente ressuscitou. Bom, eu vou querer ouvir vocês então atentos, sempre no momento de responder a esta saudação pascal. Quero agora convidar as crianças a virem aqui na frente. Hoje nós temos culto infantil, então podem vir aqui na frente as crianças, no momento de receber uma bênção e um envio para o culto infantil. Tem uma aqui que eu estou vendo, só isso? Não, olha quanta gente, mas que coisa boa, pode ver. Bom dia, vocês já estão acordados? Temos mais crianças ainda por aí? Não precisam ficar com vergonha.
Nós hoje temos uma ocasião muito especial aqui, porque hoje nós estamos reinaugurando a sala do culto infantil, que foi reformada pela diretoria da comunidade. A Denise já está lá nervosa, abrindo a sala. E nós estamos alegres de poder retomar o trabalho com o culto infantil aqui na comunidade. E como comunidade viva e alegre, com a presença das crianças e de jovens, nós queremos sempre reconhecer que o culto infantil não é aquele lugar que a gente deixa as crianças para não incomodar, sabe? Tinha uma época que era assim, leva as crianças lá para o culto infantil. Não, o culto infantil é culto comunitário. É culto como o nosso, e lá elas vão estar trabalhando com as mesmas temáticas que a gente trabalha aqui. Então depois, se vocês voltarem para casa, quiserem perguntar o que é a ressurreição, o que é a Páscoa, eu tenho certeza de que eles vão saber responder. Mas eu quero convidar a comunidade a ficar em pé no momento para nós fazermos uma oração, quando nós enviamos as crianças ao culto infantil, e depois vai ter, né, nós vamos cantar uma música para enviar as crianças para o culto infantil. Vai ser outro aprendizado para o culto hoje. Ah, é? E bom, vamos lá. Oremos. Querido Deus, nós te pedimos pela tua bênção sobre as crianças no dia de hoje, pelo trabalho do culto infantil. Nós te somos gratos pela sua vida e queremos semear as boas sementes da tua palavra, assim como tu semeias na nossa vida como pessoas adultas, que também semeemos com as crianças, para que elas, desde já, como tua igreja viva, já hoje, venham os bons frutos que tu produzes em nós. Por isso nós te pedimos e também te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Como é que é a dinâmica aí, Wilson? Pessoal, vocês conhecem uma música, o texto é muito longo, mas acho que a gente aprende até o fim do culto. Alegrei-me quando me disseram. Como é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso. Eu queria que a gente fizesse, para a saída das crianças, um túnel. Alex, faz aqui comigo. As pontas podem fazer aqui. A gente vai fazer um túnel para as crianças passarem por aqui. Ok? Abner, pode ser? Pode, Ian. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E bom, podem se sentar. Nós vamos agora nos preparar. Vocês sabem que hoje é um culto muito especial, porque é domingo de Páscoa, mas também é um culto em que nós vamos ouvir a cantata de Páscoa, que vai ser interpretada pelo coro paroquial luterano. Então, o Wilson vai explicar para a gente um pouco da cantata, para que nós possamos acompanhar. Ali nós vamos ter a letra das músicas que estão sendo cantadas, são em português, mas se vocês quiserem acompanhar também o texto, a gente daqui a pouquinho já começa a ver que o pessoal está cantando junto a cantata. Nós faremos alguns trechos da cantata e aí fazemos intervalos para retomar mais alguns momentos da nossa liturgia. Wilson quer falar uma palavra sobre a cantata? O que é uma cantata, pessoal? A gente não faz uma cantata aqui no culto, né? O cantata é sempre, ela conta uma história. São várias canções que são agrupadas contando uma história. A cantata chama Celebração da Páscoa. Acho que vocês já sabem qual a história que vai ser contada, ok? Vamos passar por vários momentos dessa história. Vão ter solos, vão ter duetos, então várias coisas, tem narrações. O texto todo está projetado ali. A primeira parte da cantata é que a gente já fez como prelúdio. Como vocês aprenderam, vocês podem cantar junto. Já aprenderam a alegria, já aprenderam a frase do pastor, já aprenderam a ler a música, hoje todo mundo sai cantando a cantata.
bom culto para nós, continuando nosso culto. A gente vai fazer uma interrupção num momento, né? Essa cantata ela conta a história, depois de um momento ela volta a relembrar essa história em trechos mais curtos da cantata. Entre esse momento, onde ela volta a recuperar esses trechos menores, a gente vai fazer uma interrupção para a mensagem do pastor. Ok? Então, vai estar em 2 momentos. Vai ter um terceirinho, mas vocês vão saber. Ok? Cantando juntos, pessoal. Morri
príncipes e sacerdotes e do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos.
convidar a quem puder ficar em pé para um momento de oração.
branco, placa JAH 5J92, está estacionado, acho que impedindo a saída? Não, está o vidro do caroneiro aberto. Ah, está o vidro aberto. Se alguém quiser ir lá fechar o Yaris branco, JAH 5J92. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque em Jesus Cristo tu mostraste a nós que tu és o Deus da vida, e na ressurreição tu também nos convidas a abraçarmos a nossa própria vida, a vivermos com alegria e com gratidão a dádiva que tu nos concedeste por amor. Nós que chegamos diante de ti, por vezes com a vida aquebrantada, com sofrimentos, com tristezas, com o peso da culpa, do ressentimento, com as mágoas, carregando as marcas do sofrimento que a vida produz em nós, podemos diante de ti encontrar aconchego, porque tu mesmo sofreste na cruz e conheceste a nossa dor profundamente. E hoje nos relegas a promessa de que a dor e a morte não são a última palavra sobre a vida. Acalenta em nós a esperança. Dá que pela tua palavra e pelo teu Espírito nós possamos fortalecer a nossa fé e caminhar na vida em confiança de que não há motivos para temer, de que não precisamos nos sentir sozinhas e sozinhos, porque tu, Deus da vida, és o ressurreto, que vive conosco, nos acompanhas e caminha na nossa vida ao nosso lado, mesmo nos sofrimentos mais difíceis. Nós te pedimos que quando ouvimos a tua palavra, celebramos a comunhão, tu vivifiques o nosso coração em gratidão e amor pelo gesto profundo de misericórdia e compaixão que tu dedicaste a nós. Dá que possamos sair daqui pessoas renovadas, fortalecidas na esperança e capazes de testemunhar ao mundo que não há motivo para medo, que não precisamos nos sentir abandonados no sofrimento e na dor. Por isso nós te pedimos, e também por isso te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com teu Espírito vive e reina agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Para fazer a leitura do texto bíblico previsto para hoje, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 até 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 até 43, que eu passo a ler. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem de Deus, que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu o poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando numa cruz.
Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele perdão dos pecados. Que aqui a leitura bíblica de hoje. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Vamos cantar o hino número 440. Acho que vai ser difícil de todo mundo cantar. A gente canta o que sabe, quem não está com inário, quem ainda quer pegar o inário pode pegar. Hoje não vai dar para reproduzir no Data Show. 443. Não é 443. 440. Isso. Cantai e folgai. Esse é bem conhecido. Que a graça do nosso amigo e irmão Jesus o Nazareno, o ressurreto, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos e todas vocês. Caras irmãs e caros irmãos, Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! O Senhor ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou! Neste dia de alegria, de celebração da vida e da esperança, nós temos como uma das nossas leituras o texto de Isaías, capítulo 65, e eu leio os versículos 16 a 20 para nós. O Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e também eu não mais lembrarei delas, pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido
e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente em Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Isaías nos anuncia esperança. Esperança de uma nova vida. Uma vida em que esqueceremos da desgraça que nós sofremos. Um novo céu e uma nova terra, nos quais nos esqueceremos da tristeza do passado. Um tempo novo em que a nossa cidade será preenchida de alegria e de felicidade. Tempo em que não se ouvirá o barulho do choro ou os gritos de aflição, e que criancinhas de poucos dias não morrerão, e que todas as pessoas morrerão bem velhinhas. É muito difícil abraçar este anúncio de esperança quando ainda vivemos no tempo da dor, em que o sofrimento, o luto e a morte são parte da nossa vida. É difícil acolher com esperança esta visão de uma nova vida, de um novo tempo, quando nós ainda choramos e ouvimos gritos de aflição e desespero. Difícil é crer na ressurreição quando ainda seguramos em nosso colo crianças de poucos dias que partem antes do tempo e que não têm a chance de viver plenamente as suas vidas até ficarem bem velhas. Eu sei, e vocês sabem, que não é fácil crer na ressurreição. Não foi fácil às discípulas e aos discípulos crerem na ressurreição após verem o Mestre, seu amigo, Jesus, morto e pendurado no madeiro. A mensagem da Páscoa não pode ser compreendida como um consolo barato. Não é um escapismo, uma fuga do mundo e da realidade, porque não nos tira da dor do momento presente. Não se trata de mágica, nem de uma ingênua compreensão do que vem a significar viver a vida no mais profundo das suas contingências, o sofrimento, o medo, a dor e a morte. A mensagem da ressurreição não pode ser explicada nem dissecada pela ciência. É anúncio para ser crido. É o objeto da fé. Crer na ressurreição requer o aprofundamento em uma relação de confiança. Confiar não é fácil. Nós sabemos disso. Vivemos nas nossas relações o dilema de saber avaliar até onde podemos confiar em alguma pessoa. E quando temos a nossa confiança ferida por uma grande decepção, mais difícil ainda fica reconstruir a relação de confiança. E eu pensei que todas
e todos nós enfrentamos esse dilema no nosso próprio relacionamento com Deus. Porque assim como Jesus, que clamou na ausência de Deus pelo seu abandono quando estava pendurado na cruz, nós também, em algum momento ou outro, clamamos: onde tu estavas, Deus? Por que não me ouviste? Por que não me atendeste? O convite à confiança no anúncio da ressurreição sempre será interpelado por esse questionamento. Mas onde tu estavas quando eu precisei de ti? Quando eu fui fiel e me fiei nesta minha relação de confiança contigo. Mas, vejam, algo aconteceu. Algo aconteceu neste domingo. A cruz está vazia. As mulheres que chegaram correndo ao túmulo não encontraram o corpo de Jesus. Maria ouviu a sua voz e ela testemunhou aos outros: eu vi o Senhor. E quando os discípulos estavam trancados em casa, com medo, chorando pela morte do amado Mestre, ali apareceu Jesus e disse: a paz esteja com vocês. Vejam, caros irmãos e caras irmãs, algo aconteceu. Quem poderia entender? Quem poderia explicar? O Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. E Pedro testemunhou-nos dizendo: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando numa cruz. E continuou: porém Deus o ressuscitou no terceiro dia, e também fez com que ele aparecesse a nós. E ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Algo aconteceu. O túmulo está vazio. O que nós faremos com essa constatação? Apesar das dores da minha vida, eu tenho este testemunho. Algo aconteceu. O Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Ele ressuscitou. Vejam que mesmo em minha crise de confiança em Deus, mesmo na minha dificuldade de conseguir entregar-me a esta esperança, alguma coisa aconteceu. O túmulo está vazio. O Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Eu não consigo entender isso. O mundo continua em guerras. As crianças continuam morrendo em tenra idade. A morte continua nos ofuscando na esperança. E eu continuo sentindo medo. E o meu choro persiste. E os meus clamores ainda são ouvidos. Mas algo aconteceu nesse domingo. O túmulo está vazio. A cruz está vazia. O Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. A igreja de Jesus Cristo surgiu em torno deste anúncio. Algo aconteceu. Não é possível nos calarmos diante deste fato. Não podemos deixar-se esquecer este evento, porque a ressurreição de Jesus Cristo é o evento mais fantástico da história humana.
ressurreição de Jesus Cristo é o gesto mais grandioso de Deus na história de toda a sua criação, porque a ressurreição de Jesus Cristo, que nos chega hoje, novamente como um testemunho que vem de boca a boca, de boca em boca, há mais de 2000 anos, a ressurreição de Cristo inaugura um novo alvorecer, de um novo tempo, de uma nova vida, de um novo céu e de uma nova terra. Caras irmãs e irmãos, hoje nós anunciamos novamente ao mundo que vigora a promessa de Isaías. Porque já chegou e está crescendo entre nós esta realidade que Jesus inaugurou. É o que nos testemunha Pedro, é o que nos testemunha a igreja, é o que nos reúne aqui hoje. Nós celebramos a Páscoa hoje e assim celebraremos teimosamente até o fim dos tempos, porque nós somos as testemunhas e bradamos aos quatro cantos e gritamos alegremente: o Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Nós não nos calaremos diante das dores da vida, nós não nos deixaremos sós uns aos outros, no abandono da desesperança, na falta de confiança, no medo, porque o Espírito de Deus clama em nós e Ele nos leva a abrirmos os nossos lábios e os nossos corações para anunciar a todos os povos, a todo o universo e a todas as pessoas: o Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Caras irmãs e caros irmãos, não tenham medo. Não tenham medo. Alegrem-se e rejubilem. Abracem essa esperança e deixem as suas vidas vibrarem, porque algo aconteceu. Hoje algo aconteceu e o túmulo está vazio, e aquela nova realidade anunciada pelo profeta já começou e está crescendo entre nós, porque aquele que jazia pendurado no madeiro, aquele que deitava no sepulcro, não está mais lá. Algo aconteceu, e essa é a razão da nossa esperança. O Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Que a esperança da cruz vazia preencha o coração de vocês e sustente cada qual de nós quando ainda trilhamos por este mundo cheio de medo, de escuridão, de sofrimentos, de clamor e de morte. Porque hoje algo aconteceu. Deus transformou a morte em vida. Jesus ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Quero convidar a quem puder ficar em pé para juntos proferirmos a nossa fé no ressurreto através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus,
preparar a mesa da ceia, enquanto nós recebemos aqui as ofertas do culto de hoje, que de acordo com o Plano Nacional da ISLB são dedicadas ao Sínodo, e o Sínodo Rio dos Sinos destina esta oferta ao Fundo Sinodal de Auxílio e Missão. E vejam só que este Fundo Sinodal de Auxílio e Missão foi que há um mês atrás deu uma grande ajuda à comunidade de Mariluz quando teve os estragos no telhado. Então, ser igreja é assim. Às vezes a nossa generosa oferta atende outros propósitos que nós às vezes nem conhecemos. Às vezes a igreja, por outras vias, estende a sua mão e nos ajuda quando nós precisamos. Então as ofertas se destinam ao Fundo Sinodal de Auxílio e Missão. Que Deus abençoe todas as vossas dádivas, e nós recolhemos as ofertas. Quem quiser também pode fazer as suas ofertas por meio virtual. Nos bancos tem aí o QR Code, o Pix da comunidade. Nós cantamos 101, bendirei ao Senhor em todo tempo, e eu convido que alguém já possa ir chamando as crianças para a Santa Ceia, e ao final da oferta, quem vai nos ajudar possa trazer já os elementos para a Eucaristia. Que Deus abençoe todas as vossas dádivas. Thank you.
eucarística. Oremos. Louvado sejas, Deus fiel, pelo pão e pelo fruto da videira, o qual temos trazido à tua mesa, fruto da tua bondade. Abençoa esses frutos para que se tornem parte do pão e do vinho que partilhamos enquanto comunidade. Rendemos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, Deus eterno e todo-poderoso, que, através de Jesus Cristo, venceu a morte e abriu as portas para o Teu reino, que inicia já agora, mas que se completa na vida eterna que Tu nos concedes por amor. Por isso, com Tua Igreja e os coros celestiais, louvamos e adoramos o Teu glorioso nome, cantando o hino 237, Santo, Santo, Santo. De semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice e, tendo dado graças, o abençoou e o deu aos discípulos e discípulas, dizendo: tomai e bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado para o perdão dos vossos pecados. Tomai e bebei, e sempre que fizerdes, fazei-o em memória de mim. Nós, neste momento, clamamos pela presença do Santo Espírito entre nós e oramos a Ti, Deus. Lembra-te de todas as pessoas que já partiram desta vida. Lembra-te dos Teus filhos e Tuas filhas, nossos irmãos e irmãs na fé, entre os quais estão familiares e pessoas amigas, os quais podemos agora mencionar o nome ou pensar no nosso coração. Marte. Entra e volta. Reúne-nos, amado Deus, com todas estas pessoas que nós pensamos, que guardamos no nosso coração, no banquete do reino prometido e por Cristo já inaugurado. Amém. Podem se sentar. O cálice pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. O pão, o qual partimos, é a comunhão do corpo de Cristo, pois nós, embora muitos, somos um só corpo. A ceia
que celebramos não nos pertence. É o próprio Senhor que nos convida, não é a ceia da comunidade de Tramandaí, não é a ceia da ISLB, é a ceia em torno da mesa de Jesus Cristo. E é Ele que nos convida, e é Ele que se oferece por nós, seu sangue e o seu corpo, junto com o pão e com o fruto da videira. Por isso, nenhum filho ou nenhuma filha de Deus é excluído deste maravilhoso convite. A ceia é presente de Deus para todos e todas nós. Vinde, pois, tudo está preparado, eis o Cordeiro de Deus. Nós faremos a distribuição da ceia no lugar onde vocês estão. Teremos, acho que 4 pessoas, que vão levando a ceia para vocês aí, depois vão recolher os copinhos, para que fique mais fácil, senão a gente vai fazer muita confusão e bagunça aqui na frente e tropeçar os fios do fio. Então, podem ficar em pé e receber a comunhão quando ela for chegando para vocês.
Ainda não? Quem ainda não recebeu, por favor. Sempre tem. Alguém não recebeu, por acaso, a ceia e gostaria de recebê-la? As crianças também podem, viu? Foi o próprio Jesus que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, cansadas, sobrecarregados e sobrecarregadas, que eu vos aliviarei. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por esta ceia e que nos ofereces comida e bebida da tua salvação, que alimenta nosso corpo, nossa fé, nossa comunhão e nossa esperança. Agradecemos-te pela tua comunidade, em especial por esta tua casa. Dá que possamos continuar vivenciando comunhão, amor, paz e reconciliação, recebendo tua palavra pelos sacramentos e vivendo na tua presença sempre que aqui nos reunimos e te invocamos. E nesse momento queremos experimentar um tempo de silêncio para que cada qual possa colocar diante de Deus os motivos de intercessão, os pedidos, os clamores que quer colocar neste momento de oração. Oramos hoje em especial pela lembrança de um ano de falecimento da senhora Vera Lúcia Yos,
esposa do seu Cláudio Alberto Kaiser, nós colocamos o seu Cláudio em oração em memória da dona Vera Lúcia Luz. Nós oramos a Ti, amado Deus, por todas as pessoas adoentadas, todas as pessoas em tratamentos, todas as pessoas que passam por problemas de saúde que lhes acompanharão pelo resto da vida. Clamamos a Deus pelas pessoas enlutadas que sofrem a saudade da perda, saudade das pessoas amadas. Consola o coração e dá força para seguir o caminho da vida. Nós oramos pelas nossas angústias e sofrimentos, mas sobretudo pelas pessoas que precisam da nossa oração, do nosso suporte, da nossa solidariedade, que passam dificuldade num mundo desigual e injusto, as pessoas que sofrem violência, que vivem em situação de violência, que nós possamos ser a mão amiga que acolhe e ajuda. Querido Deus, nós te agradecemos por esta comunidade, pela comunhão que podemos viver, pela Tua palavra recebida. Pedimos pela sociedade brasileira, nosso município, pelo nosso lugar de vida, para que os governantes tenham sabedoria e senso de justiça ao governar. Te pedimos pela Tua criação, nossa casa comum, que nós possamos cuidá-la de acordo com a dádiva que ela verdadeiramente é para nós. Isso e tudo mais que nós temos em nossas mentes e corações, nós colocamos diante de Ti, com a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, e para isso nós podemos dar as mãos a quem está ao nosso lado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção que vem de Deus, que a terra abra caminho sempre à frente dos Teus passos, e que o vento sopre suave nos Teus ombros, que o sol brilhe sempre cálido e fraterno no Teu rosto, e que a chuva caia mansa entre os Teus campos, e até que nos tornemos a encontrar. Que Deus te guarde, que Deus nos guarde em seu abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora ouvir o pós-lúdio do coro, finalizando o final da cantata. Queremos lembrar que ainda temos a feirinha da Oase que está acontecendo ali atrás, para quem ainda quiser levar um presente de Natal, não, olha que eu passou o tempo no fim do culto, um presente de Páscoa, né, e ajudar a Oase. Acho que teremos também um cafezinho, alguma lembrancinha ali na saída do culto. Que vocês tenham todos e todas um abençoado domingo de Páscoa, feliz Páscoa novamente. Não quero. Tá, achei que era chover. Que tenham um domingo abençoado com a família, nesse dia maravilhoso que nós recebemos de presente. Que Deus nos abençoe e nos guarde quando nós vamos, e vamos em alegria servir a esse Deus de amor, também com amor na nossa vida. Amém. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.